Olá, boa noite. Boa noite, galera. Mais uma, hein? Vamos iniciar mais uma noite aí especial. Uma noite mega especial, com um convidado extremamente especial. Aguardem. Vamos esperar todo mundo chegar. Tudo bem? Vamos aguardar todo mundo chegar. Aí eu já vou chamar essa pessoa mega especial. Nosso assunto hoje é bem interessante. Vibro. Vamos lá. Já vou chamar aqui o Dr. Hilário. Olá, Boa noite. Tá me ouvindo bem, doutor? a resposta tá boa também, tá me ouvindo? Tem eco, tá bom? Tá bom. Para mim tá bom. Tá Ah, ótimo. joia. Eu vou deixar você agradecer, se apresentar. agradecer o convite aí, né, para a gente participar junto agora de falar de um tema bem interessante. Então, vamos falar algo que é muito comum hoje aí, que muitas mulheres querem saber, que é a cirurgia plástica do abdômen, né? Então, vários temas interessantes, muitas perguntas que sempre mandam para a gente, e com certeza você também deve ter já uma lista aí que boa Com que te certeza. enviaram. Isso, já selecionei algumas perguntas aqui, já tá aguardando. E enquanto os seguidores estão entrando, eu gostaria que o doutor se apresentasse, porque ninguém melhor que o doutor para falar do que o doutor mesmo faz. Claro, obrigado. Então, eu sou o Dr. Hilário Santos do Carmo, eu sou cirurgião plástico aqui em Curitiba. E a nossa atuação, principalmente aqui em Curitiba, é na área da cirurgia plástica estética mesmo. Então, a gente já tem a nossa formação há 20 anos, né? 22 anos, na verdade. Então, a gente já tem um bom pedaço de estrada aí de coisas boas, coisas médias e às vezes até coisas que a gente precisa dar uma refinada no acabamento para melhorar, né? Então a gente já tem uma experiência, a gente fez a nossa formação médica aqui em Curitiba mesmo, na PUC, e depois a gente foi para São Paulo para fazer na Santa Casa, em São Paulo, a cirurgia geral, que é um pré-requisito que todo cirurgião plástico tem que ter. E aí depois a cirurgia plástica mesmo, então, na Escola Paulista de Medicina. E depois a gente ficou mais um tempo fora e depois voltamos para o Brasil. Nossa, uma história bem grande. Eu tenho bastante seguidoras, inclusive, que foi suas pacientes, e até tenho algumas perguntas também de pessoas que futuramente vai ser. Mas eu gostaria que o doutor falasse sobre a vibrolipo, abdominoplastia, isso, né? O nome completo. Isso. É. A Vibro é assim, a cirurgia básica, com esse nome tão complicado, tão extenso, né? É a cirurgia de abdômen, que é uma abdominoplastia. Então, a abdominoplastia, a gente corrige aquela flacidez, aquele abdômen que está com uma sobra, aquele umbigo um pouco caído, aquela flacidez para baixo do umbigo, ou às vezes tem uma cesárea e faz uma sobrinha de pele ali pela cesárea, daí a gente tira esse excesso. O benefício que depois do ano 2000 já ficou comprovado que não tem, é um risco diminuto e pequeno de você poder fazer lipo junto com uma abdominoplastia, então a gente entra na, na abdominoplastia e faz a lipo na cintura e a lipo na frente. E o benefício de fazer isso juntos
você está dando um contorno corporal, além de fazer o tradicional de tirar o excesso de pele, costurar o músculo, né? E a Vibro, ela é mais um acessório que o cirurgião tem para poder ter uma recuperação mais tranquila, menos roxo, inchaço. Não é que não vai ter, vai, só que é mais é para ser uma recuperação mais tranquila, de tanto de roxo como de inchaço, vai ter, mas é um pouco menor. Entendi. E quem que pode fazer, doutor, essa cirurgia? Essa cirurgia, claro, paciente que não teve filho, não é que não pode fazer, pode, mas a preferência é para quem já está bem estabelecido, já teve um, dois, sei lá, às vezes até três filhos, e que já tem, que com a gestação, naturalmente, o abdômen ele já abre um pouquinho. Então, ele fica um pouquinho com flacidez, esse afastamento do músculo é a diástase. Então, já vai ter o benefício de que, não vou ter mais filho, então já pode fazer essa correção de esticar a barriga, deixar ela firminha, costurar o músculo, tirar aquele excesso de pele. Então, geralmente é indicado para quem já teve filho, né? Agora, de repente, uma paciente de 40, 45 anos, que tem flacidez, mas não teve filho e não quer ter mais filho também, tudo bem, pode operar também, né? E um grande aumento também das cirurgias de abdômen ocorreu também com o aumento das pacientes que fazem grandes perdas de peso. Então, pacientes que fizeram bariátrica ou que perderam peso com um esporte, dieta mesmo também, vão ter também uma sobra, uma flacidez. Daí tem que fazer a cirurgia de abdômen também. Ah, entendi. E a duração, doutor, dessa cirurgia, ela é igual às outras ou não? Como que é? É uma das mais demoradas, né? Ela leva em si umas 4 horas, por aí a gente começa de costas, já faz uma lipo na cintura, até algumas pacientes pedem que de repente tem algum defeitinho do lado do bumbum ou um pouquinho atrás e querem aumentar um pouco o glúteo, então já pode aproveitar essa gordurinha, já pode colocar um pouquinho ali no glúteo, daí vira de frente e faz a cirurgia na frente, né, fazendo o normal da abdominoplastia, e mais ou menos umas 4 horas acabou, vai para o quarto, vai dormir no hospital esse dia, né? Agora, o quanto pode durar na vida o resultado de uma abdominoplastia, se a pessoa se cuidar bem e se mantiver no peso, não ter muita flutuação, de ficar variando o peso, é uma cirurgia que você mantém teu contorno corporal de forma indefinida. E quanto mais você se cuidar, mais vai durar a tua cirurgia. É, isso mesmo. E a anestesia, doutor, é tranquila? A anestesia, como que é? Isso vai muito, depende de onde que o cirurgião opera, do hospital que ele opera, a gente opera no hospital também de cirurgia plástica, e a preferência do anestesista, da equipe, do cirurgião, né? A gente prefere, não faz quase nada mais com anestesia geral. Então, primeira coisa, o anestesista vai pegar uma veia, vai fazer a paciente dormir. Depois que a paciente dormiu, aí ela já está não vai lembrar mais de nada. Aí vira ela de lado, faz uma picadinha nas costas, que é a peridural, e vai bloquear exatamente aquela área que a gente quer operar. Então, vai durar pelo todo o período que a gente precisar. De repente, o anestesista sente que a paciente está superficial um pouco, querendo acordar, e ele só aumenta lá o gotejamento da sedação e a paciente volta a dormir, continua até a hora que realmente estiver meio acordando, é porque já está acabando, fazendo curativo e já vai dentro em breve para recuperação. Nossa, um bom sonho, né? Acordar já preparada para. Acordar pronta, né? E, doutor, o tempo de internação desses pacientes é longo? Quanto tempo de internação? É, é curto, assim, o tempo de internação, a paciente vai de jejum, 12 horas, 8, 10 horas de jejum, depois das 10 da noite já não come nem bebe nada,
Aí acorda e vai cedo para o hospital, leva os exames com uma roupa confortável e é, a gente vai desenhar, fotografar esse dia, né? Lá no quarto mesmo do hospital. E aí logo entra para a cirurgia. Daí esse dia vai pernoitar no hospital e no dia seguinte a gente já libera. Então passa o dia inteiro e uma noite. Ah, até que é bem tranquilo mesmo. Bem É tranquilo. tranquilo. E a recuperação dessas mulheres, doutor? Isso, claro que, tipo, se eu fizer uma cirurgia, se você fizer uma cirurgia, cada paciente vai ter um tipo, uma recuperação, né? Mas, na média, é, por aí umas 2 a 3 semanas, 3 a 4, conforme cada paciente, é o tempo de recuperação. Às vezes tem paciente que já quer tudo muito rápido, né? Então, às vezes, não tem que tirar um pouco o pé do acelerador, né? Às vezes, essa cirurgia é algo que a paciente já quis tanto, planejou tanto, para que não cuide da recuperação, né? Então, tem que ter o seu tempo, vai fazer as drenagens, vai recuperar, para daí ter um excelente resultado. Ótimo. E assim, doutor, vamos chegar agora na parte de drenagens. Isso muito me comove e eu gosto desse assunto, porque eu aplico drenagem, né, nas pacientes pós-operatório também. Eu gostaria de saber a sua opinião, como que é a sua equipe, o que que o doutor recomenda, né, para Sim, que faz as drenagens, como que é feito. essa é uma parte assim extremamente importante, né? Eu brinco assim que uma drenagem bem feita é quase que metade da cirurgia, porque às vezes tem paciente que vem e reclama e fala, nossa, doutor, mas dói essa onde eu estou fazendo a drenagem, me incomoda e está doendo e está machucando, é assim. Aí é difícil, né? Porque não, às vezes, se não pega uma boa profissional com experiência, às vezes pode comprometer o resultado. Então é bem importante o local onde vai fazer a drenagem, a recuperação, que a equipe tenha experiência, né? As pacientes nossas aqui em Curitiba, a gente tem também a nossa fisioterapeuta, que é a Carmen, ela até tem a possibilidade dela ir em casa também do paciente, que até é algo assim que ajuda na recuperação. Tem paciente que se sente muito frágil ou de difícil ou com medo de fazer sozinha, pede que ela vá todo dia, ou às vezes dia sim, dia não. Então depende de como cada paciente se comporta. A gente gosta de começar geralmente 48 horas após a cirurgia, que daí a paciente já está um pouquinho mais tolerante nos movimentos e para começar uma drenagem ela vai se sentir melhor. Então, nessa recuperação, é, a drenagem vai ser muito benéfica, ela vai ajudar muito a se sentir desinchar, né? E já tem alguns comentários aí falando até da nossa físio da Carmen, né? A Dani comentando aí. E então, mas hoje até foi engraçado que a gente estava atendendo os retornos e uma paciente falou assim, doutor, até foi a Nani que começou hoje. Ela pegou e falou, ela fez a cirurgia de mama e abdômen, uma cirurgia grande, né? E falou que ela tinha começado com outra pessoa as drenagens. Aí ela falou, doutor, o senhor tem que falar sempre para fazer, né, com a nossa equipe. Daí eu falei, olha, às vezes é difícil, né? A paciente já tem alguém conhecido, ou uma amiga, ou que já faz rotineiramente em algum lugar, é difícil a gente impor, olha, tem que fazer com tal pessoa, né? Agora, quando perguntam, doutor, você indica alguém? Claro, a gente tem a nossa equipe que já está acostumada. Às vezes, também a Carmen, vendo a paciente, já com a experiência que ela tem junto com a gente, tudo, ela já está lá na casa da paciente e me manda uma foto no WhatsApp. Quer mais segurança que isso, né? A paciente está lá fazendo a drenagem e a própria físio já me manda uma foto na hora e eu já falo, não, faz isso, faz aquilo, ou qualquer dúvida, né?
Então, isso dá uma segurança muito grande. Claro que não adianta só essa questão de segurança se a profissional não for boa, né? Agora, claro, a Carmen a gente tem total segurança e ela atua muito tempo aí com a gente, então a gente fica tranquilo, né? Até essa paciente falou, doutor, você tem que falar sempre dela. Eu falei, olha, a gente recomenda quando a paciente pede ou que ela não tem alguém, a gente sempre fala. Mas às vezes é ruim a gente poder é, forçar, né? A gente não tem que forçar, mas a gente indica, a gente fala da segurança que a gente tem com essa equipe, né? Até uma questão aqui que eu vi que passou ali, que perguntaram o que que era a diferença de lipo e hidrolipo. Então, só para aproveitar a pergunta que fizeram ali, a, a hidrolipo, minilipo, jetlipo, minilipo, é tudo uma questão, às vezes, é, tem mais até uma visão comercial nesse assunto, de tanto nomezinho que dão, mas basicamente todas as lipos, se eles fazem esses nomes diferentes, pequenos, né, é para dizer uma lipo pequena que possa ser feita até a nível de consultório. Só que você fazer uma lipo, por menor que seja no consultório, eu acho que vai muito da questão de segurança. Então, a gente prefere sempre fazer as lipoaspirações a nível hospitalar, né? Com mais questão de segurança, é, uma boa anestesia, paciente com monitorização. Então, é questão mais de segurança, até questão até de infecção, para não ter risco, né, de fazer um. Sim. É que esses nomes vieram muito importados da Europa, dos Estados Unidos, e que eles fazem muito a nível de consultório pequenas lipos. Então, só que a gente aqui no Brasil não tem essa difusão e a gente prefere mesmo fazer a nível hospitalar, por menor que seja, né? Então, agora, basicamente, termos corretos que se usam, né? Então, tem a lipoaspiração tradicional, que é só uma cânula com uma mangueirinha, que a gente vai fazendo um movimento de vai e vem e vai aspirando, que sai numa mangueirinha no aspirador. Aí, de aparelhos, tem a vibrolipo, que é o que a gente usa, que a cânula vai conectada num aparelho que faz essa cânula ir para frente e para trás, e aí faz menos trauma no tecido. Isso é uma forma. E tem também a lipo ultrassônica, o Vaser, então são outras máquinas também que vai fazendo outras formas de lipoaspiração também, e também a lipoaspiração a laser. Né? Todas têm seu a favor, seu contra, mas a longo prazo é, elas são muito parecidas até para você ter um resultado final. Claro que às vezes o conforto, recuperação, tempo de melhora pode variar de uma técnica para outra, mas a Vibrolipo, que é a que a gente usa mesmo, né, ela vai dar um resultado também muito bonito, uma boa recuperação, né, então é interessante também. E outro fator que falam assim, lipo seca, lipo úmida, lipo hidrolipo, lipo tumescente, isso é uma forma que se estabeleceu que todo mundo usa mais essa lipo úmida hoje, que você injeta bastante soro com adrenalina para fazer aquele tecido gorduroso inchar, daí a cânula entra mais fácil. Então, essa é uma forma de fazer a técnica da lipoaspiração. Agora, o aparelho que você vai fazer, isso que muda de fazer lipo normal, lipo, vibrolipo, laser. Aí, outra questão que estão perguntando bastante é a questão de que é lipo HD, ou vibrolipo HD, ou Vaser. Essa lipo HD nada mais é que você fazer certas evidências na musculatura própria da paciente. Então, não é que você vai fazer gominhos, né? Mas existe a técnica de fazer gominhos, né? Agora, isso vai da forma de que cada cirurgião gosta de atuar, né? A gente gosta de fazer algo mais sutil.
algo mais suave, que não fique tão evidente, tão artificial, né? Então a gente faz a vibrolipo e algumas linhas da musculatura a gente gosta de desenhar, de fazer, quando a paciente tem indicação, né? Muito legal. Eu vi ali que alguém escreveu que o doutor é perfeccionista. Eu ouvi até de uma seguidora hoje isso. O doutor se considera perfeccionista? Porque assim, eu vejo Olha, que o doutor é muito. às vezes isso pode ser bom, pode ser ruim, mas eu não tenho preguiça, assim, se a cirurgia não tá boa, não tá legal, eu volto, eu tiro mais um pedacinho, volto a fazer. Então, às vezes, eu não me importo se a cirurgia vai levar 4 horas, vai levar 4 horas e 10, vai levar 3 horas e meia. Não fico olhando, correndo contra o relógio. Eu quero que a minha cirurgia fique bonita, que fique um resultado satisfatório, para que a paciente se sinta realizada. Então, até aqui em casa tem uma brincadeira, né? Que tipo, se a gente vai estar cozinhando, assim, eu gosto bastante de cozinhar com as crianças, né? Então, vai cortar a cebola é milimétrica, vai. Vai cortar, vai fatiar o pão para fazer um lanche. O pão é certinho, todo fatiadinho. Então, não adianta, a pessoa é assim e eu acho que não podia estar em outra profissão senão essa, né? Porque tem que ser detalhista mesmo. Sorte das clientes, então, dos pacientes. Ah, sim, né? Com certeza. Então, tá. Doutor, eu vou fazer mais uma pergunta em relação aos treinos, todos os tipos de treinos, né? Inclusive até o hipopressivo. Eu gostaria de saber quando que o doutor libera, né? A paciente fez lá a cirurgia, quanto tempo o doutor libera, como que é a Sim. rotina nesse sentido. Essa é uma excelente pergunta aí, né? Voltar aos treinos. Tem muita paciente hoje que faz vários esportes intensos, CrossFit, até algumas treinam luta, Muay Thai. Então, pacientes que fazem triatlon, é bike, é natação, é corrida. Então, e quem treina é viciado por treino, tá doido para querer voltar a fazer os treinos. Só que uma cirurgia de abdômen, ela leva mais ou menos aí uns 2 meses para a cicatriz atingir 80% da força da cicatrização. Então, se começar a treinar forte antes de 2 meses, você pode ter um alargamento da cicatriz, você pode ter uma hipertrofia da cicatriz. Então, para a paciente estar bem recuperada, o que a gente fala? Primeiro mês é zero esporte. Então, ela tem que continuar na linha e cuidar na dieta, né? Para daí não ter ganho de peso, se manter bem. E no primeiro para o segundo mês, aí ela já vai parar de ficar usando 24 horas o modelador, e ela já começa a usar 12 horas. Aí já começa a entrar, acho que um pouco no teu campo aí, né, Patrícia, que já começa a treinar um pouco o abdômen, mas com uma melhor respiração, porque a paciente acha que ficar com o modelador 100% do tempo vai ajudar, que ela se sente mais segura, mais firme, só que daí é um erro, é uma falha, porque eu sempre dou exemplo para as pacientes que quando a criança quebra o braço e bota um gesso, aí quando ela tira o gesso, aquele braço está fininho. Oi? Fica bem Tá mais. ouvindo? É, então, daí, se a paciente fica usando o músculo, o gesso, né, o modelador, por muito tempo, aquele músculo pode atrofiar. Então, ela pode ficar com um pouquinho de flacidez, que daí ela tira o modelador e sente que a barriga fica flácida. Aí ela fica triste porque ela está operada e a barriga está flácida. Então, não pode ficar usando muito tempo o modelador. Deu um mês, vai começar a usar 12 horas. Pode usar de dia, se sentir mais segura, e dorme sem o modelador. Aí, a partir do segundo mês, já vai começar a fazer as atividades que ela gosta, né? Inclusive,
essa técnica agora do hipopressivo, eu também queria que você explicasse um pouco aí como que é, o que funciona e que benefício que ela tem aí também para uma paciente que está pós-operada de abdômen. Então, o hipopressivo nada mais é do que exercícios, né, executados com a respiração e postura, né? Então, é feito todo um sistema para que a paciente faça uma postura correta, uma respiração correta assistida, né, por um profissional licenciado. Porque o que acontece? Tem que ter um profissional assistindo todo esse procedimento, porque ela precisa executar de forma perfeita, postura correta, porque nós temos o cinturão, né? O cinturão natural, que é o transverso, e ele tá lá quietinho. E quando a gente estimula ele com a respiração, que a gente chama de vácuo, a gente faz com que os órgãos subam, né? Quando faz essa respiração profunda, ativando toda essa musculatura, o oblíquo, o transverso. Então, nada mais é do que essa respiração profunda. E também os exercícios posturais, né? Tem todo, não é só o vácuo, tem as posturas. Então a gente faz às vezes a postura na parede, a postura deitada, a postura sentada. E cada postura tem um objetivo em uma parte específica do abdômen. E sempre a gente coloca nesse sentido, né? Sempre assistindo o paciente e informando. Então, o tratamento normalmente, o inicial é 3 meses, né? Uma vez na semana durante 30 minutos. E durante 5 minutos, todos os dias, a cliente vai fazer o que a gente chama de manutenção, né? Vai fazer sozinha 5 minutos. Aquilo que o profissional orientava a fazer. Então, é basicamente isso. Eu estava vendo até depois para procurar aprender um pouco também, né? Você também tem uma postagem tua que você comentou que agora nessa época de pandemia que está tudo limitado, que não pode nada, que todas as academias fechadas, né? Daí eu e muita gente começou também a andar de bike, né? A fazer trilhas ou rotas. E eu vi uma postagem tua também, até para quem é praticante de ciclismo, também é bom, né? É muito bom. Assim, o meu marido tá começando a entrar nessa questão de ciclismo e a gente tem alguns amigos. Eu tenho até um paciente do Paraná. Ele relatou para mim que ele está fazendo o hipopressivo porque a barriguinha fica um pouquinho mais proeminente, segundo o relato dele. Aí eu falei, vamos fazer o hipopressivo e ele me passou assim resultados positivos, né? Ele falou que já diminuiu um pouquinho. Então, assim, positivamente bom para o ciclista estar fazendo o hipopressivo, porque querendo ou não, o abdômen fica mais acomodado quando está na bicicleta, né? Corta bastante as pernas, mas o abdômen fica ali quietinho. É. E aí eu até senti, porque até você escreveu numa postagem sobre também as dores lombares. Então, você tendo um abdômen fortalecido, indiretamente você também está fortalecendo, como você falou, o cinturão da musculatura transversa. Daí você vai ter transverso, vai ter oblíquo e também vai ter ajuda na lombar, né? Isso. A gente tem uma musculatura na lombar, na verdade tem um diafragma ali, né? E quando você faz o vácuo, todos esses músculos que estão no abdômen, eles sobem, fortalecendo tudo que está em volta. Então, realmente, esse transverso ele vai ficar mais rígido, mais forte, e esse fortalecimento de dentro para fora vai fazer com que essa pressão abdominal diminua, afinando a cintura. Então, esteticamente falando, ele fica bonito, e assim, as dores lombar vão sumir, né? A postura vai ficar melhor. E tem outros benefícios também. O intestino vai funcionar bem, né? Então tem todo esse. Isso é uma coisa que as pacientes no pós-operatório sofrem um monte, né? Porque na primeira semana é tanto remédio que está tomando, o corpo está se recuperando, que as pacientes demoram mesmo um pouco para voltar, para retornar no banheiro, né? A mulher em si já tem às vezes um pouco o intestino um pouco preguiçoso, né? E ainda no pós, então, mais difícil. Mas aqui perguntaram como que é o nome da técnica certa, Patrícia? A técnica do hipopressivo É, é só é hipopressivo mesmo. Não tem hipopressivo. segredo. Dá uma olhada aqui na respiração. Perguntaram também quando que é, podem estar usando aquelas cintas
mais fortes, pós-operatórias, ou tipo Corselet ou Tite assim, né? O HC, Isso, eu por mim, eu peço para as pacientes, que nem eu falei, se fica usando a cinta pós-operatória no começo muito tempo, vai deixar a musculatura flácida, fraca. Então, o exatamente. primeiro mês é 24 horas, mas no segundo mês já começa a usar 12 horas. Depois do segundo mês, às vezes tem paciente no terceiro mês que volta feliz da vida usando a faixa. Eu falei, mulher do céu, tira, para a faixa, né? Não pode. Nós E temos aí, uma tinta natural, né, doutor? exatamente, tem que fortalecer a musculatura própria. E é muito comum, é bem comum, da paciente vir no quarto mês reclamando com a flacidez da barriga. Aí, às vezes, ela queixa até do tal do estômago alto. Então, Ah, ela, o hipopressivo é ela ótimo. sente. Hã? O hipopressivo é maravilhoso para isso, doutor. Maravilhoso. Eu sou Porque daí você já está contraindo, né? E aí, um dos problemas do estômago alto, que é assim, mulher normalmente está contraindo a barriga. Agora, quando ela está sozinha e tal, que você pede para ela, solta. Quando ela relaxa, se a barriga faz aquele movimento assim, que é esse movimento? É que a transverso, oblíquo, abdominal, tá tudo. Não adianta. Quando eu costuro o músculo na diástase, a diástase tem 2 centímetros, 2,5, é pouca coisa, assim. Às vezes tem paciente que tem 2 dedos, quase 4 centímetros, tudo bem. Mas se a paciente, depois de operada, que eu já costurei a diástase, e ela tira o modelador e a barriga dela faz isso, não adianta eu querer costurar mais, não é. Ela vai ter que fortalecer. E se às vezes, mesmo com o fortalecimento continua, às vezes tem que ficar em cima, que pode ser que ela ganhou um pouquinho de peso. Então, às vezes é importante perder peso e uma técnica que fortaleça o abdômen. isso mesmo. Porque assim, o hipopressivo, só para o pessoal entender um pouquinho, né? Tem o hiperpressivo e o hipopressivo. O hipopressivo é tudo que está lá dentro, é um exercício interno. E o hiperpressivo é abdominal, é corrida, é tudo que você faz no externo. E a gente está o tempo todo fazendo o hiperpressivo. Quando que a gente faz o hipopressivo? Então, é isso que as pessoas têm que entender, que tem que fortalecer, né? Para poder, né, manter essa estrutura firme, né, tonificada. Então, o hipopressivo vem para isso. Né? E daí perguntaram também aquelas cintas modeladoras que teve uma febre um tempo atrás que muita paciente queria usar para deixar a cinturinha violão, assim, né? Isso eu sempre falo assim que funciona que nem como se fosse quando a criança ou adolescente usa aparelho. Então o aparelho vai forçar a nossa estrutura óssea para voltar aquele dente no lugar. Então essas cintas super apertadas também vão fazer que nem o aparelho, vai apertar, tudo bem, vai afinar. Só que se você só afina e não fortalece, você vê que essas meninas que fazem tight lacing, elas treinam muito e têm uma musculatura muito boa, muito forte. Aí ela consegue modelar, e porque daí ela tira aqueles corselês super apertados e tá com a cinturinha super marcada, mas porque ela também associa um grande treino de musculatura lombar, oblíquo, transverso, abdômen, para poder usar. Porque senão, não tem freio. Tipo, você tirou aquela cinta, parou de usar, aquele esqueleto vai voltar a abrir pouco a pouco. Então, vai da pessoa depois manter, ter um treino, fazer um fortalecimento, né? Sempre para poder ter uma estrutura boa muscular para suportar, né? Doutor. E até assim, depois que essas pessoas que fazem isso, de repente tem um filho, né? E pode dar até incontinência urinária. Então, assim, para prevenir incontinência urinária, prevenir a diástase, é bom você estar cuidando nesse sentido dessa musculatura interna, né? Para poder ficar fortalecido. Teve até uma pergunta aqui de uma colega que a Vibrolipo é uma técnica com uma cânula diferente. Não é questão de técnica, é uma forma, é um aparelho diferente. A cânula de aspiração,
vamos supor, está aqui. Então, eu tenho cânulas de vários espessuras. Vai de 2,5, 3 milímetros, 4 milímetros, até 5 milímetros. Na década de 80 era absurdo, eram cânulas de quase 1 centímetro, muito grossas, não existe isso aí mais, se faz hoje é só fininha. Então, só que as cânulas, se ela só tem a cânula e se conecta aqui à mangueira de aspiração, essa é a lipo normal. Agora, se entre a cânula e a mangueira de aspiração existe algum aparelho, isso é o que vai modificar. Então, esse aparelho que vai aqui, que vai fazer essa cânula ir para frente e para trás, que tem um motorzinho aqui dentro, aí pode ser qualquer um desses que a gente citou, o vibrolipo, o Vaser, o ultrassônico, o laser. Então, cada aparelho vai ter uma forma. Agora, o método que o cirurgião vai estar fazendo, a técnica que ele faz, sempre vai ter aquele movimento que o cirurgião faz, de vai e vem com a cânula. Por isso também é sempre importante fazer com um cirurgião que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque ele teve um treinamento para estar fazendo isso, né? Então tem menos risco. Não que você não tenha risco que não existe risco com cirurgião plástico, existe, mas os problemas que a gente vê que existem geralmente são cirurgiões que não são plásticos fazendo cirurgia plástica. Então, às vezes, pode até ser uma pessoa experiente, com anos já fazendo, acaba se aperfeiçoando nisso e pode ter seus bons resultados, mas não é cirurgião plástico. Então, se você já tem a consciência de ver alguém especializado e você faz a lipo com um cirurgião plástico, claro que você já supõe-se que ele já está treinado e sabe as diferenças técnicas, cada área do corpo tem que usar uma situação diferente ou uma cânula própria. Então, são vários detalhes que o especialista vai saber fazer. Então, isso é bem importante, né? A escolha do profissional, né? Muito importante mesmo. Ah, Alguém você tem... viu alguma pergunta, Patrícia, mais aí que... Assim, eu acho que eu perguntei todas o que me perguntaram. Se algum pessoal seguindo aqui tem alguma dúvida, aproveite esse momento. Pode perguntar também o que quiser. E você acha que é possível você fazer uma demonstração de como que é a técnica do hipopressivo? Consigo, consigo. Eu só antes de eu fazer a demonstração, doutor, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, que eu olhei agora aqui. Claro, Uma paciente aqui minha. Ó, o doutor faz avaliação à distância? sim. Isso agora, a gente tem tido, às vezes, quando a paciente já é de fora, né? Por exemplo, o paciente mora nos Estados Unidos, mora fora, ou noutra cidade longe, a gente já havia esse costume de fazer o contato por videochamada, tudo. Agora, na época atual que a gente está com a pandemia, está liberada a teleconsulta. Então, o cirurgião fazer a consulta com o paciente à distância. A gente combina um horário de consulta normal, como se fosse o período normal de uma avaliação, né? Vai ser uma consulta de 30 minutos, normal como qualquer consulta. A gente vai conversar nessa videochamada. A paciente tem que estar num local que eu possa examinar, né? Ou seja, ela não pode fazer no trabalho. Ela tem que estar, sei lá, em casa ou num local que ela possa, tipo, doutor, quero operar, colocar uma prótese. Então, ela vai ter que mostrar na videochamada a área do corpo que ela quer operar. Então, ela provavelmente em casa ou num local que ela possa mostrar para estar fazendo a região que ela quer operar. Ou às vezes o abdômen, tudo bem, às vezes ela consegue mostrar. Daí, durante a videochamada, a gente faz algumas fotos para mostrar e explicar para a paciente com fotos, né? E aí a gente faz o pedido de exames. Os pedidos de exames por telemedicina são aceitos pelos laboratórios, então a requisição que a gente faz, os laboratórios aceitam, qualquer convênio aceita, né?
os exames pré-operatórios, aproveitando essa teledistância, a gente, quando a paciente estiver pronta com os exames, ela também pode mandar para a gente pelo WhatsApp, ela vai ficar sempre com o nosso contato, e todos os retornos, tudo, a gente vai conversando até a gente combinar até a data da cirurgia, né? Aí combinou a data da cirurgia, essa paciente que já fez a teleconsulta, ela tem que vir um dia antes da cirurgia para a gente fazer a consulta presencial e aí fazer as medidas e realmente sentir, apalpar e ver se realmente é tudo aquilo que a gente já conversou. O acerto entre realmente a consulta de teleconsulta com a presencial é muito grande a porcentagem de acerto do que realmente a gente planeja fazer. Tipo, por exemplo, uma mama, quer colocar prótese ou precisa erguer a mama para fazer uma mastopexia ou redução. Só da gente olhar, a gente já consegue ver o grau de queda. E claro que existem casos que, tipo, é muito sutil, é muito suave a queda. Aí a gente deixa essa carta na manga, que na consulta presencial a gente vai tirar todas essas dúvidas que porventura ficarem, né? Então, assim também é o caso de um abdômen ou qualquer outra cirurgia que a paciente planejar, né? Como qualquer outra consulta, claro que os convênios não liberam a teleconsulta, mas então a gente combina também, né, como que é a forma de acerto da consulta, a paciente faz uma transferência prévia e a gente combina o dia que vai ser aquela consulta, nos horários que a gente tem de atendimento. Então, como essa semana a gente está com as cirurgias suspensas, então a gente está fazendo também as teleconsultas, inclusive de manhã, mas geralmente é para ser de tarde, que é o período que a gente opera de manhã, daí de tarde fica livre, né? Mas amanhã cedo eu vou ter teleconsultas para responder, para fazer. Ah, muito legal. É bem parecido com o meu estilo de atender. Eu também faço telemensagens e tiro fotos também, exatamente como o doutor. A gente aproveita Ah, a pandemia para fazer exatamente, né, com essa facilidade. Então, a pandemia sim, sim. não veio para nos surpreender de um jeito aí assustador, mas É o tal do novo normal, né? A gente tem que se adequar com o que tem que fazer para temos que melhorar, passar essa fase e tocar o barco, né? Tem que fazer. assim, eu quero saber se o doutor vai ficar comigo para fazer essa demonstração. Eu vou, Eu vou acompanhar um pouco. Eu não sei fazer, mas eu quero aprender também a ver como é a técnica. então, eu vou demonstrar aqui um pouquinho. Eu vou até aproveitar que teve alguém que perguntou, eu subiu já a pergunta, mas eu lembro. Alguém perguntou sobre ansiedade. Se Ah, sim. eu confesso que eu fiz hoje para ansiedade o hipopressivo, para mim deu certo e vou passar para vocês hoje uma demonstração do hipopressivo para ansiedade. Quando vocês estiverem ansiosos, eu preciso controlar minhas emoções. O que que eu faço? Vamos fazer hipopressivo então, tá? Eu vou fazer numa posição sentada. Deixa eu achar aqui uma posição. E eu vou demonstrar para o doutor como que eu faço com a questão da apneia, né? Eu vou explicar aqui brevemente, né? A gente faz uma inspiração, a gente respira normal pelo nariz, solta pela boca, né? Com a boca aberta, relaxadamente. E quando eu pedir para soltar toda essa respiração, não vai soltar toda essa respiração, vai soltar só confortavelmente, para poder fazer a apneia. No caso, parar de respirar. A apneia, para quem não sabe aí, é parar de respirar. Então, respira pelo nariz, solta pela boca, né? Eu vou falar a apneia, vai parar de respirar, vai fazer um vácuo. Quando fizer esse vácuo, o que é esse vácuo? É você colocar os órgãos lá para dentro e para cima, colocar toda a região umbilical, toda essa parte do abdômen e lá para o estômago. Basicamente é isso, tá? Deixa Aquela safada. eu deixar mais longe, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Eu vou ficar nessa posição de índio, né? Basicamente isso.
A cabeça, sempre lembrando que a cabeça vai ficar olhando no horizonte, sabe? Horizontal, sempre olhando para frente, né? Não se dispersando. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu me mexo muito. O hipopressivo está me ajudando muito a manter a calma nesse sentido. A cabeça crescendo para cima, os ombros toda a vida relaxado, posição de índio, o pé ativo para fora, sabe? Ativa o pé para fora, né? Tenta deixar a coluna reta, o mais reto possível. Não ficou reta, senta em cima de uma toalha dobrada, um livro, né? O importante é a coluna estar reta. Pode até encostar na parede, se você achar melhor, né? De repente, a pessoa não tem essa flexibilidade de ficar reto, pode encostar na parede. Porque deve encostar a cabeça, as costas, né? E o glúteo. Vai ficar a lombar e a cervical longe da parede. Então, vai colocar a mão nessa posição, nas coxas, e o braço vai ficar assim, flexionado. E quando a gente fazer o vácuo, fazer essa apneia, eu vou pedir para ativar o cotovelo. E quando a gente ativar o cotovelo, é como se eu estivesse encostando no seu cotovelo para que você pudesse forçar a coxa para baixo. O que vai acontecer? O serrátil vai ficar ativado, as costas, região da lombar, você vai sentir um pouquinho o ombro, contanto que você não erga o ombro, tá ótimo. O problema é quando as pessoas erguem o ombro, isso é errado. Então, o ombro tem que ficar para baixo. E sempre lembrar de ativar o pé para fora. Então, eu sempre repito muito, porque às vezes as pessoas não lembram. Então, vamos lá. A gente vai fazer um aquecimento primeiro. A gente vai inspirar 3 vezes e soltar. Inspirar pelo nariz, erguendo os ombros e soltando. Mais uma vez, se inspira e solta. Então, lembra de inspirar pelo nariz e quando soltar pela boca, não é soprando. É como se estivesse soltando um bafo no espelho. Então, essa é a maneira de respirar. Então, no hipopressivo. Essa é a maneira correta para fazer o hipopressivo. Então, vamos lá, na posição. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Apneia e faz o vácuo. É difícil. Aí, para soltar a respiração, para voltar, né, desse vácuo, a gente tem que lembrar que tem que soltar pelo nariz. Não pode soltar pela boca. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer o vácuo, ela acaba inspirando um pouco de ar. E não pode. Não pode inspirar esse ar. Esse ar ele tem que sair quando a gente vai voltar inspirando. Porque senão está fazendo errado. O que acontece? O abdômen vai voltar muito rápido e pode, se tiver uma diástase, vai abrir mais ainda. Pode deixar a barriga mais flácida. Então, por isso também do profissional licenciado, para poder estar orientando desde, né, na avaliação a gente vê todos esses detalhes. Deixa eu ver se o doutor tem alguma dúvida referente a isso. Pronto. Então, o doutor está me ouvindo agora, né? Bom. Então, tá. Então, por isso a importância de ter um profissional licenciado, porque na avaliação a gente vai ver no paciente qual o padrão respiratório desse paciente, porque às vezes o paciente respira pelo abdômen, né? Ele vai fazer essa respiração, como o doutor falou no começo, ele vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca e o abdômen que vai inflar. Na verdade, é pelo tórax que a gente faz essa respiração. É diferente do yoga, né? Se bem que na raiz do yoga o pessoal já respira pelo tórax. E hoje em dia tem que respirar pelo tórax. O único momento que a gente respira pela barriga é quando a gente vai dormir, na minha opinião. Então, assim, tem que cuidar muito com essa respiração. Então, eu ensino o cliente a respirar pelo tórax também. Perguntaram aqui, Patrícia, se depois você salva essa live ou ela fica no IGTV, no teu feed. Olha, eu não estava salvando por causa do desafio, mas a partir de ontem eu vou salvar. Ah, legal. Então já vai ficar aí para quem depois quiser ver essa live que a gente fez hoje, né? Que foi assim, acho que bem produtiva e bastante perguntas. Até se depois tiverem mais alguma coisa que te perguntarem ou que se mandarem para mim também, eu te mando para a gente depois ter oportunidade de até fazer outros temas para a gente
poder Isso, conversar e aproveitar essa pandemia para instruir e ensinar nossos pacientes aí, né? isso mesmo, doutor. Vamos marcar aí com frequência aí, de repente todo mês, uma live. Eu vou Com agradecer certeza. de coração, doutor, por ter, né, disponibilizado esse tempo da sua vida para nos orientar aí, a sua presença. Então, assim, eu já admirava o doutor já há muito tempo, agora mais ainda. Então, Eu agradeço. que agradeço, uma satisfação aí, tanto para estar aqui dividindo esse momento e também para as nossas amigas, pacientes que entraram aí para ter um tempinho de ver a gente conversar e explicar desse tema que elas tanto gostam e querem saber. Se alguém tiver mais dúvidas, pode escrever para mim ou para a Patrícia aí no direct, a gente depois, com certeza, com o maior carinho, vamos responder todo mundo. Isso mesmo. Eu agradeço também a cada um que assistiu, né? Porque foi bem, bem legal hoje. E podem adicionar o doutor Hilário lá no Instagram dele, tá? Ele vai ficar bem contente. Tem muitas Ah, com certeza. Podem me escrever, podem me mandar lá, seguir. A gente, com certeza, sempre procura tempo e agora mais nessa pandemia que estamos com cirurgias suspensas. Semana que vem deve retornar tudo, né? Se Deus quiser, se baixar a crise, né? E aí a gente vai voltar a operar dia 15 e a não ser que o governador e o prefeito aqui na cidade peçam para a gente mais uma semana, que tem esse risco ainda, que possa precisar uma semana a mais. Mas daí a gente é, vai, vai postergando aí conforme for as leis impostas para a gente seguir. Sim, sim. Então tá bom. Bom, obrigado então. Beijão a todos. Obrigado, Patrícia. Nos vemos até na próxima live. Tá certo. Eu vou ficar ainda mais um minutinho até cair. E vou convidar Tá alguém que ótimo. queira fazer mais uma para acalmar mesmo, para a gente dormir bem tranquilo. Aí, se o doutor quiser fazer onde o doutor tá, pode fazer. Acho que o doutor tá tranquilinho aí, pode fazer em casa sozinho, então. Tá Tá bom? bom. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, alguém quer entrar comigo agora? Ou a Débora? A Débora que já deu tchau. Quiser entrar comigo agora, é só solicitar aí a entrada para a gente fazer mais uma vez com o pessoal de casa até cair. O que vocês acham? Aí a gente faz mais uma nessa mesma posição, tá? Vai forçar bastante o abdômen, se você ficar na coluna bem retinha. E vai fazer com que vocês fiquem bem calmos. Então, se alguém quiser entrar comigo, pode solicitar a entrada. Se não quiser, não tem problema, pode fazer em casa. Deixa eu só colocar aqui o meu suporte. E eu vou fazer mais uma vez para vocês, tá? Deixa eu ver se vocês estão me enxergando aqui. Então, né? Eu vou desativar os comentários só para vocês me olharem. Pode fazer, Vanessa, em jejum. Pode fazer. Mas se você já faz jejum, tá? Porque tem gente que não tem o hábito de fazer em jejum e vai fazer em jejum e passa mal. Então, eu não recomendo. Faz no teu normal. Eu, particularmente, não faço em jejum. Então, depende de cada um. Ó, a minha amiga... Ó, só achei difícil soltar. A gente vai refazer agora, tá? Soltando o ar. Minha amiga entrou, tá, gente? É da Austrália. Tudo bem? Acho que tá ao contrário. Oh, sorry. Calma aí. Tudo. Então, coloca pra frente pra gente te ver. Ah, agora eu consegui. Ó. Aqui. Se apresente, Fer. Olá, galera. Meu nome é Fernanda. Tô toda Conta onde é que, desmantelada online aqui, mas eu tô com o olho. conta onde é que você tá. O que você tá fazendo? Tô aqui na Austrália, tô tendo aula na pandemia, tô tendo aula online. E aí, deu olho aqui, deu olho ali.
Queria muito ter estado antes para ver o que o Hilário estava falando, mas não consegui. Vai ficar gravada essa, tá? E a gente vai poder usufruir dessa live hoje. Vamos ficar na posição de índio, então? Por aqui. Peraí. Vamos fazer junto. Querem que eu desative os comentários para vocês poderem ver? Daqui a pouco eu ativo de novo, tá? Pronto. Aí. Muito bem. Ó, a Fer vai ser minha paciente. Ela já fez um contato. A gente só não marcou a avaliação ainda. Mas vai ser o primeiro contato hoje, né? Vamos lá. Ó, lembra-se de deixar o ombro relaxado, tá? A postura reta, os pés ativos para fora, sem meia, tá? Esqueça a meia. Coloca a mão nessa posição que eu tô aqui. Isso. Se você achar que tá desconfortável e a coluna não tá reta, você vai colocar alguma coisa embaixo, tá? Sentar em cima de alguma coisa. Eu acredito que tá retinho. Isso. Respira lá, ó. E solta. Quero ver. Sem assoprar, tá? Lembra-se, imagina que tá soprando no espelho. Soltando um bafo no espelho. Vai lá. Sem assoprar. Isso, perfeito. Melhorou. Mãos na coxa. Vai inspirar pelo nariz. Soltar pela boca. Não solta tudo. Apneia e faz o vácuo. Coloca toda essa região do umbigo lá para cima do estômago. Baixa o ombro. Isso. Coloca a barriga para dentro, mas sem erguer o ombro. Faz o vácuo. Vai de novo. Vai. Inspira pelo nariz, solta pela boca, apneia e faz o vácuo. Fez o vácuo, baixa o ombro, tá? Relaxa o ombro. Agora, enquanto está fazendo o vácuo, ativa o cotovelo. Imagina que eu estou tocando no seu cotovelo. Isso. Faz o vácuo. Imagina que eu estou tocando o seu cotovelo. Deixa eu ir quietinho agora. Solta inspirando pelo nariz. Isso. Vamos lá de novo. Vai inspirar pela boca. Mantenha a posição, não se mexe. Isso. Respira lá para aquecer. Respira normal, solta. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Apneia e faz o vácuo. Coloca essa barriga lá para dentro e para cima. Relaxa os ombros. Empurra as coxas com o cotovelo para baixo. Isso. Empurra as coxas com o cotovelo. Não aguentou mais, inspira pelo nariz e solta pela boca. Muito bem. Respira normal. Mantenha a coluna reta. O topo da cabeça cresce para cima e os ombros para baixo. Isso. Só que continua olhando para frente. Boa. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Apneia e faz o vácuo. Empurra a mão empurra as coxas com a mão. Perfeito agora. Quando eu não aguentar mais, inspira pelo nariz e solta pela boca. Perfeito, Fran. Agora saiu. Eu vou ativar os comentários para ver o que o pessoal conseguiu fazer. E aí, quem conseguiu fazer? Como você está se sentindo? Bem, mas não é fácil. Assim, sem primeira vez que tô fazendo. Uhum. Eu achei que você foi bem. É? Agora, por último, foi bem. O pessoal conseguiu. Mas é assim mesmo, pessoal. É desse jeito, tá? O começo é bem complicado. A primeira tentativa foi difícil, principalmente na hora da apneia. Uhum. Na segunda acabar. Tá vendo ali? 15 segundos. Uhum. Mas, enfim. Muito obrigada pela sua participação rápida. Adorei. Que dê tudo certo nessa vida na Austrália. Logo a gente vai estar